Então seja muito bem-vindo à nossa última aula, que agora nós vamos falar do cumprimento da paz no Evangelho de João, que se dá no capítulo da ressurreição, então no capítulo 20. Os capítulos anteriores narraram a paixão. E eu quero de maneira particular, nas 3 vezes em que comparece o termo paz, eirene, no Evangelho de João, na Páscoa, nós temos 2 vezes que se dá justamente uma no versículo 19, e em seguida no versículo 21, e depois quando Jesus se manifesta com Tomé e seus discípulos. Mas nós queremos comentar essas 2 vezes particularmente. Na tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Bom, nós temos uma riqueza muito grande aqui. Primeiramente, é dia de Páscoa, é dia da ressurreição, é dia em que Cristo vence a morte. E um dos elementos interessantes e importantes a serem notados é justamente que começa a se falar dessa tarde do mesmo dia. Jesus Cristo se manifesta na tarde do mesmo dia, mas opsias em grego, que é a tarde quando o sol se põe, indicaria no mundo hebraico não o mesmo dia, mas o dia seguinte. Porque o texto vai dizer o primeiro da semana, ou seja, João está dizendo que quando o sol se pôs, ainda estamos no primeiro dia da semana, contrariando a concepção hebraica. Por quê? Porque este é o dia que não tem fim. Como o sábado na criação não teve fim, o sábado ele é o único dia que não se conclui no Gênesis, quando Deus cria, mas é um dia que está aberto e transbordante. Aqui, este primeiro dia da semana não se conclui. Ele é justamente o Kairos, que é essa graça divina, que supera o Cronos, a cronologia, de modo que Jesus Cristo, por sua vitória, inaugura um tempo novo. Então, assim, neste primeiro dia da semana, mesmo que o sol se ponha, este sol que Cristo não se põe, Jesus Cristo, encontrando as portas fechadas, que é por medo dos judeus, então aqui demonstra a situação dos discípulos. Como eles estão? Com medo. Com medo por causa do próprio pecado. Com medo justamente pela perseguição que podem sofrer. Pecado como? Além de todos, o pecado de terem abandonado Jesus Cristo fora João. O pecado de não crer, porque nenhum deles creu no momento da morte de Cristo, não compreendiam a palavra de Cristo. E, no entanto, este medo que os faz ficar ali como que presos, Jesus vem vencer o medo. E olha que interessante, Jesus se põe no meio deles. O texto não diz que Jesus faz um percurso da porta até chegar até eles. Não há um movimento de Jesus. Jesus se põe. Ele, de repente, está e se faz ver. Isso quer dizer que o ressuscitado está sempre presente com a sua comunidade. Que ele não a abandona mais, jamais. Mas ele está ali. Ele não a abandona jamais. Ele está presente e manifesta a sua presença para eles. E diz: a paz, paz a vós. O texto diz exatamente isso. Eirenen humin. Paz a vós. É interessante observar que Cristo está no centro da comunidade. Ele está no centro, no lugar onde pode ser visto por todos. E ali ele anuncia esta eirene, o cumprimento dessa paz prometida no Antigo Testamento. Assim como no Antigo Testamento, nas passagens que nós vimos, a eirene, a paz, o shalom, ele é um dom dado por Deus, por um mediador. Aqui chega um novo mediador, o perfeito mediador da nova aliança, e diz: paz. Não é somente um dizer, mas é um infundir a paz.
Como nós vimos na bênção de Arão, do verbo yasem, infundir, aqui também Jesus Cristo não somente diz, olha, se quiserem, recebam a minha paz. Não, porque o termo grego aqui não é a paz esteja convosco, é uma tradução errada. É paz a vós, é uma comunicação direta da paz aos discípulos que estão com medo. E qual é o sinal de que os discípulos recebem essa paz? A alegria. A alegria. Paz e alegria são um binômio nas Sagradas Escrituras. Paz e alegria. Ou seja, como a bênção de Arão é infundida, e o texto diz que assim poreis o meu nome, assim os sacerdotes porão o meu nome sobre Israel, e eu os abençoarei. Assim, Jesus está pondo a marca divina por meio desta paz, comunicando a paz a eles. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. O que significa mostrar as mãos e o lado? As mãos feridas e o lado ferido. Se lembram de Isaías, quando Isaías disse que por suas chagas fomos curados? No mesmo versículo diz, o castigo que nos trouxe a salvação, que nos trouxe a paz, que nos trouxe o shalom, se abateu sobre ele. O castigo de nossa paz se abateu sobre ele por suas chagas, que foi este castigo, fomos curados. É provável que João, o evangelista, que faz referência outras vezes ao servo sofredor, muitas vezes esse é o evangelho, tenha se lembrado aqui justamente da passagem do servo que nós lemos, o quarto canto, onde mostrando as chagas, ele faz como o servo, aliás, completando, realizando aquilo que fez o servo e superando, porque ele mostra ali as chagas dizendo, é aqui que está a cura, nas minhas chagas. E o dom da paz, que é comunicado, realização das promessas do Antigo Testamento. Assim como se a realizou lá, agora, como foi prometido, agora se cumpre. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Eles contemplam o Senhor. Há muita riqueza aqui que não é possível ser transmitida no nosso pouco tempo, mas há muita riqueza nesses textos, quase que palavra por palavra. Ele lhes disse de novo, paz a vós. Comunicação dessa paz. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como o Pai me enviou neste movimento, vós agora sois portadores desta paz, desta salvação que eu operei. Agora, tendo sido retirados os obstáculos do pecado, do medo, da incredulidade, porque agora eles vêm e se alegram, podeis anunciar a paz, podeis anunciar a salvação, podeis anunciar o Pai me enviou e eu vos envio. É um movimento contínuo. Como o Pai envia o Filho envia os discípulos. Um depende do outro. Os discípulos não vão em próprio nome, mas vão em nome de Cristo, mandados por Ele. Depois sopra sobre eles. Mas um evento extraordinário. Sopra sobre eles e lhes diz, recebei o Espírito Santo. O verbo soprar, enefusesen, enfusal, mas que no auristo aqui fica enefusesen, soprou sobre eles. É o mesmo verbo que na Bíblia grega do Antigo Testamento, aquela tradução da qual eu já falei, que se chama 70, essa tradução, quando se fala no Gênesis 2, versículo 7, que Deus sopra em suas narinas o sopro de vida e Adão se torna um ser vivo, é o mesmo verbo utilizado aqui por João, quando ele diz enefusesen. É o mesmo verbo no mesmo estado, que é o auristo. Terceira pessoa singular. Então, soprou sobre eles. E, para ser mais exato, este verbo só comparece em todo o Novo Testamento aqui em João. Ou seja, João está dizendo que em Jesus Cristo, neste novo dia, há uma ressurreição, mas há uma recriação da humanidade.
A humanidade é recriada em Cristo Jesus pelo seu sacrifício. E este sopro indica como o Pai soprou sobre Adão, ele se tornou um homem vivo. Agora Jesus Cristo, o recriador, sopra e soprando recria a humanidade nos seus discípulos. Seus discípulos são recriados nele. Veja então que riqueza que está acontecendo aqui agora com os seus discípulos. E dá o Espírito prometido pelos profetas, o Espírito prometido nas Sagradas Escrituras. E esse Espírito Santo, o que ele faz? A partir do dom do Espírito. Primeiro, é a possibilidade do envio. Segundo, o perdão dos pecados. A quem recebei o Espírito Santo, é um imperativo que Jesus diz. Recebei o Espírito Santo, do verbo lambano, recebei o Espírito Santo. Receber o Espírito não é uma cogitação de sim ou não, é um imperativo, assim como o dom da paz é infundido o Espírito também nos discípulos. E o fruto é: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Ou seja, o perdão dos pecados, por mediação dos apóstolos, é realizado por Deus. A quem perdoardes os pecados, vós discípulos, vós agora apóstolos, ser-lhes-ão perdoados. Quem é o sujeito do ser-lhes-ão perdoados? É um passivo. É Deus. É o passivo divino. Deus perdoa quando os discípulos perdoam. É Deus que age na ação dos discípulos perdoarem os pecados. A quem não perdoardes, a quem retiverdes, ser-lhes-ão retidos. O Senhor também assim vai realizar. Os discípulos são realmente enviados com a força de Jesus Cristo, com a autoridade de Jesus Cristo ao mundo. E é isso que eles fazem com Tomé. Aquele que não estava naquele momento, neste primeiro momento, e depois eles vão anunciar justamente que Cristo está vivo. E Cristo, sabendo que Tomé, como ele disse, se eu não tocar, não ver, não crerei. Jesus se manifesta a Tomé. E mais uma vez diz: paz a vós. Infunde a sua paz. Por que Jesus, em uma e outro caso, anuncia a sua paz? Porque a paz, como nós vimos no Salmo 85, entre tantos outros textos, é esse anúncio da salvação. O Shalom, neste caso a Irene, que é todo impregnado de Shalom, né? Esta Irene, o significado, esta paz. É como a bandeira, o estandarte da sua vitória, o Shalom. A certeza de que agora o medo, a angústia, a dúvida que tem Tomé são rompidos por meio deste anúncio que penetra na vida também de Tomé e dos seus discípulos. O que é o Shalom? O que é Irene? O que é a paz, então, para João? É um dom de Cristo. É Ele que dá, é dele. É um dom de permanecer em Cristo, como nós temos falado. Dentro do contexto da ressurreição, onde toda a vida nova é atribuída e dada aos seus discípulos, é uma recriação que é realizada. O Shalom é este primeiro anúncio, é a bandeira inicial desta vida nova. A bandeira é o estandarte. O estandarte inicial é o anúncio e o sinal da vitória de Cristo e de que há agora uma nova criação. Há agora uma novidade. Isso é o Shalom. A comunhão com Cristo. E por isso a comunhão com Deus. A participação nos dons de Cristo. A participação e o recebimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Quais são a alegria, o Espírito, qual é a presença divina, a comunhão com Deus. Shalom, esta paz, é também o anúncio da vitória. Por isso, Cristo diz aos seus discípulos: quando entrardes nas casas, dizei paz a esta casa. Ou seja, há um Senhor vitorioso que quer ministrar a sua vitória sobre os discípulos e sobre todos os homens, para que estejam na unidade com este único pastor, Rei e Senhor, Jesus Cristo. Isto é, de maneira, claro, breve, o significado,
o resumo do significado daquilo que é a paz no Evangelho de João. Ou seja, não há paz que não seja cristológica. Não há paz que não venha de Cristo. Não há paz que não signifique a vitória sobre o mal e sobre a morte, que deve ser ministrada na vida de todos os homens, como os próprios discípulos ministraram e anunciaram para Tomé. E como eu falei que a paz no Antigo Testamento era dada em uma comunidade, Jesus sempre diz paz a vós. É aquilo que nós escutamos na Santa Missa. A paz esteja convosco. Não é simplesmente contigo, contigo, contigo. É convosco. É dentro de uma comunidade de fé, da igreja a qual Tomé é atraído. É ali que se pode receber a paz. A paz não é fruto do isolamento, do estar sozinho, estou em paz. Ah, não, agora eu estou em paz porque eu estou sozinho. Antes, como diz o ditado, né? Antes só do que mal acompanhado. Isso é tudo falso. É falso dizer que isso é paz. Isso não é paz. A paz é a participação no sofrimento do mistério de Cristo, na redenção de Cristo, que só pode acontecer em uma comunidade. Como se apresenta exatamente nesta passagem onde os discípulos estão reunidos, onde Cristo está no centro, manifesta a sua presença e anuncia a sua vitória, dizendo paz a vós. E é isso que Cristo deseja realizar também em tua vida e dizer paz em vossa casa, em vossa vida. Nos momentos de tribulação, lembreis, paz a vós. Essa paz o mundo não pode dar e nem o mundo pode roubar. Só você, caso não siga os caminhos de Cristo ou diminua a vida de Cristo em tua vida, ou seja, queira se entregar ao mundo. Assim você pode entregar, desperdiçar o dom salvífico. Mas Cristo está pronto para restituir em tua vida pelo arrependimento, pela confissão, perdão dos pecados, ao qual se fala aqui, pela presença de Cristo na comunidade, Eucaristia, o dom desta paz, que é anúncio de salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom.